A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 36. O rolo de Jeremias é lido no templo. Deus abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que intento fazer-lhe, e venham converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. E então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que dito Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia do jejum, e também as lerás diante de todos os que de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhes havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram o jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Zafã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Zafã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Zafã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: assenta-te agora e lê-o para nós. E Baruque leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolaram-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos como escrevestes isso. Acaso te dito o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhes Baruque: ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jerusalém, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo da câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e o leu diante do rei e a todos os príncipes que estavam com ele. O rei
estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês. Diante dele estavam um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã, Delaías, Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, e ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem ao rei a Jerameel, filho de Amaleque, e Seraías, filho de Azirel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o rei os havia escondido. Então veio Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes aquele rolo, dizendo: porque escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta cidade e acabaria os homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá que se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado no calor do dia e a geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e os seus servos por causa da iniquidade deles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles. E não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e os deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu naquele dito por Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo o livro de Jeremias 37, continuando o outro vídeo. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele e nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias, que lhes disseram: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não se havia encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis e a vós mesmos dizeis: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que
derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós, outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Zerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: Tu folgues para os caldeus. Disse Jeremias: É mentira. Não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvido. Prendeu a Jeremias e os levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Então Jeremias, entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa em secreto. Lhe perguntou: Há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: Disse ainda: Nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse Jeremias ao rei Zedequias: Em que pequei contra ti e contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: O rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que me não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse Jeremias no átrio da guarda, e cada um deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Aleluia. Jeremias capítulo 38. O etíope Ebed-Meleque salva Jeremias da cisterna. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passu, e Jucal, filho de Selemias, e Passu, filho de Malquias, as palavras de Jeremias, que Jeremias anunciava ao povo, a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá, a espada, a fome e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este te tomará. Disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, porque o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com corda, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido
a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, para lançá-lo na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem ao rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas de trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora essas roupas usadas e estes trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias a sua presença, a terceira entrada da casa do Senhor, e lhe disse: Quero perguntar-te outra coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: E se te disser, porventura, não me matarás. Se eu te aconselhar, não me atenderás. Então Jeremias jurou secretamente a Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão somente como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias, então Jeremias, então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma e esta cidade não se queimará. E viverás tu e a tua casa, mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me que judeus que se passaram para caldeus não suceda que estes me entreguem nas mãos dele e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço a palavra do Senhor segundo o qual eu te falo, e bem te irá e será poupada a tua vida. Mas se não quiserdes sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor, e eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmo dirão: Os teus bons amigos e te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim como, assim a todas as tuas mulheres e teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das suas mãos, antes pela mão do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Quando ouvindo os príncipes que falei contigo vieram a ti e te disserem: Declara-nos agora o que dissestes ao reto, o que é e o que ele te disse a ti, nada vos encubra e não te mataremos. Então lhes dirá: Apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizestes tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes de Jeremias e interrogando-o, declarou-lhe segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada conspirara.
Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada a Jerusalém. Aleluia. E assim a gente dá uma pausa nessa leitura. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.